Oi, eu sou a Bruna Bovarotti, neuropsicóloga. Eu sou Juarez Harding, neurologista. A gente está aqui hoje comemorando o nosso 7º episódio. Pois é. Nosso projeto cresceu, deu certo. Com certeza. Muito Quem imaginou legal. que a gente já tá com tantos encontros tão positivos, tão legais, e hoje aqui nós dois de novo, fazer diferente aí, né? A gente recebeu várias perguntas, né, ao longo desses meses, e a ideia hoje é a gente responder um pouco delas. Então a gente tem aqui uma caixinha de surpresas. Vamos ver o que temos. Posso? Pode. Faça as honras. Quais são os primeiros sinais neurológicos de Alzheimer? Essa é pra mim? Ah, parece que é. Ai, meu Deus, vamos lá. Bom, Alzheimer, né, vai comprometer principalmente, né, a memória. Então, geralmente é o esquecimento, né? Geralmente é os gaps aí, as lacunas, as falhas de memória, aquela coisa de ficar repetitivo, de esquecer. Começa ali esquecendo objetos, esquece panela no fogão, mas daqui Que a é pouco... quando a gente acaba confundindo, né? Ah, é da idade, Só da está um pouco idade, é só atrapalhado. estresse, ou tá começando alguma doença. Uhum. E aí começa aí começa a ficar evidente que a doença quando começa o tal do impacto funcional, né? Pegou a funcionalidade, começa a esquecer de tomar remédio, começa a esquecer de compromisso. Queima muita comida. Exatamente. Aí começa a ficar evidente que é um problema. Então, e esse é o grande desafio. Essa pergunta é a pergunta de 1 milhão, né? A pergunta chave, assim. Quando começa a aparecer o Alzheimer, eu consigo identificar, né? Então é aquela coisa que parece que todo mundo está com Alzheimer, né? A gente vai ver, não é doença, mas então quando começa a ser doença, a dica que eu dou, né, para os pacientes, para as pessoas, é justamente esse impacto funcional. Enquanto você percebe que está esquecido e é uma coisa do dia a dia e não afeta as suas tarefas, porque você consegue priorizar, você consegue, não esqueço o que é importante, doutor, não, esquecer de pagar a conta, não esqueço. Então quer dizer que parece que é algo normal, né? Uhum. Quando começa a esquecer essas coisas e não priorizar mais, não dar mais valor para essas coisas que são mais relevantes no dia a dia, opa, Eu alguma acho coisa que tá hoje esquisita. as pessoas estão mais ligadas, mais preocupadas, né? Nesses esquecimentos. E acho que a neuropsicologia entra exatamente aí, né? Nesses primeiros sinais. Então, quando começam esses esquecimentos, se, né, considerados pela família, levado num neurologista, é quando geralmente se pede um neuropsicológico para fazer um diagnóstico diferencial, Sim. né? E numa avaliação neuropsicológica, o que mais me chama a atenção e o que serve ali de grande marcador patológico é a dificuldade de aprendizagem. Porque pacientes com queixas de memória, mas que continuam aprendendo, mostram para mim um cérebro saudável. E aí é algo que ainda não, talvez não seja algo tão patológico, talvez esteja mesmo mais relacionado à velhice ou à Estresse, atenção, ao ansiedade. estresse, noites mal dormidas, mas quando a aprendizagem tem um impacto muito grande na aprendizagem, aí me acende ali um sinal de alerta imenso, né? Quando eu ligo, falo, olha, ainda tá tudo bem, mas já tem uma aprendizagem aí muito prejudicada, sinal de patologia a caminho, né? Sinal Quando vermelho aí, acende bandeirinha vermelha de alerta. de alerta. Eu tiro agora? Ai, meu Deus. Vou pôr o óculos, né? Porque... Existe alguma função do cérebro que pode ser treinada com bons resultados? Essa Olha é pra só, você? que coincidência. Certeza? Eu acredito que todas, né? Senão não trabalhava com isso. Acho que se alguma função, né, pode ser treinada. Toda função pode ser treinada, né? Se a gente pensa que o corpo todo, a gente treina as nossas habilidades, toda função, então, cognitiva pode ser treinada. A gente tem que pensar o que são as funções, então, que podem ser treinadas. A atenção pode ser treinada, a percepção, a gente pode
treinar e melhorar, né? Quantos exercícios a gente faz com olhos fechados para melhorar a percepção auditiva, ou sem olfato para melhorar o paladar, né? Então, a percepção também pode ser melhorada, a memória, existem muitos treinos, né? Exercícios de memória. A orientação, se a gente treinar mais, né? A ideia de caminhos, de espaço, a linguagem, o pensamento, o raciocínio. Então, essas são as funções cognitivas, né? Então, todas elas podem ser treinadas, né? Agora, como que a gente treina as funções cognitivas, né? Geralmente com exercícios, aprendendo coisas novas, saindo, né, da zona de conforto, da mesmice, daquela coisa que já está muito no automático, né? Que já mudou, parece. É igual andar, né? Andar, a gente anda de olhos fechados, mas subir uma escada, se fechar o olho, perigoso cair, né? Tem que pensar um pouquinho mais. Então, tentar sempre ter algo novo na rotina, né? Isso vai manter ali o cérebro em exercício. Hoje, acho que os pacientes perguntam muito isso por conta dos treinos cognitivos, né? A gente tem, acho que na internet, muitos joguinhos, né? Ah, jogue isso e não tem Alzheimer, não, você tem o QI alto se você acertar, tirar mais do que 90. O que eu costumo dar de dicas é que qualquer exercício que seja único, muito repetitivo, não vai ser suficiente, né? Então, treina uma via só, né? Fica bitolado. Eu sou bom em palavra cruzada, faço palavra cruzada e vou fazer palavra cruzada o resto da vida. Isso é um treino cognitivo? É um pouco, mas é muito limitado. Não resolve o conjunto. Se eu fizer se eu comprar uma revista, pelo menos, que tenha várias atividades diferentes, já vai ser um pouco melhor. Se eu ler um livro, tentar ler uma história, acompanhar, né? Notícias. Traço um paralelo com um exercício físico, né? Se eu for pra academia todo dia e fizer só exercício de bíceps, tá, já alguma coisa, mas e o resto? Vai ficar tudo hipotrofiado e isso vai ser e vai ser disfuncional, né? Sim. Então, a pluralidade de estímulos, né? Então, eu vou lá mexer com música, com atividade manual, leitura, atividade física, quer dizer, eu estou estimulando várias áreas cognitivas e eu vou ter melhores resultados por causa dessas várias vias que eu estou exercitando e que se conectam, né? Eu acho que isso que... Com certeza. A música, ajuda, né? você falou da música, a música é fantástica, né? Eu considero a música e as línguas, né, os idiomas, o melhor exercício, né, que tem cognitivo. A música trabalha a lateralidade, geralmente, né? Então, você dissocia membros. Se pensar numa bateria, você faz 4 movimentos. Isso faz seu cérebro funcionar de uma forma fantástica. Aí você lembra da música, você pensa no ritmo. Então, tem muita coisa. E desperta ainda a emoção, né? Que legal. Então, é algo que geralmente resgata e traz coisas afetivas, né? Então, tem memórias afetivas, tem um conforto que a música traz. Então, é um momento que, além de trabalhar todo o cognitivo, ainda impulsiona aí o emocional, né? A motivação. A língua também tem, muitas vezes, né? Alguém que vai estudar italiano porque é descendente de italiano e vai viajar para a Itália e quer conhecer mais da cultura. Então, tem toda uma questão da cultura, da história, né? Do local, da língua, da família. Então, são coisas, né? Atividades que a gente faz e que eu acho que trabalham de uma forma muito mais completa, né? A função cognitiva, muito mais do que ficar ali treinando palavra cruzada. Você acha será que músicos têm uma neuroproteção diferenciada, assim? Será? Não sei, nunca li nenhum estudo a respeito. Eu acho que não tem sobre, né? O que a gente tem são músicos que têm também, aqui também desenvolveram, né? Alguma patologia nesse sentido. Agora, eu não sei se já fizeram algum estudo sobre desenvolver menos, né? Demência, menos probabilidade. Né? Eu acredito que não, porque como um matemático estudou muito mais a matemática, eles estudaram muito mais talvez eles tenham, vamos dizer assim, mais qualidade de vida ao se desenvolver uma demência por ter Você que nem quem acompanhou é mais estudado Tony também. Bennett? Não. O Tony Bennett teve Alzheimer, né? E é muito interessante porque ele
ficou de fato, foi se desenvolvendo, a doença foi avançando, então ele de fato foi esquecendo as coisas, ficando apático. Mas quando o músico dele, o maestro, tocava uma nota, Ativava. ele voltava. É como se. Incrível, né? E é isso, né? Aquela via talvez estivesse mais preservada de tanto exercitar. A música, a memória musical, e eu acho, e até quando a gente fala em linguagem, né, musical, ela é registrada numa região diferente, né? Então, ela de fato é acessada de um modo diferente, porque acredito que tenham muito mais áreas ali ligadas, né? Quando a gente pensa que antes a gente pensava no cérebro como algo localizacionista, né? Cada área responsável por uma função. Depois foi se entendendo que às vezes eu tinha uma lesão aqui, mas a função não tinha sido totalmente prejudicada. E aí eu por conta das associações. entendo que tem mais áreas ali relacionadas a isso. Então, a música, de fato, é algo que funciona em rede. E aí, na hora que ela é resgatada, o cara acende, né? Então, tem um vídeo dele no palco, ele tá, parece que ele não sabe onde ele tá. E ele ensaia com a Lady Gaga uma turnê dos dois, e durante todos os ensaios, ele não lembra o nome dela. E no dia do show, ele tá apático, e quando a cortina abre, e ele vê as pessoas e a música começa, a feição dele muda completamente. E aí ele olha pra ela entrando e ele fala, My friend Gaga! E ela começa a chorar. Porque aí ele conseguiu lembrar do nome dela pela primeira vez depois que ele estava com o Alzheimer avançado, né? Então, a música, de fato, tem um poder, assim, incrível. É o que eu mais indico para os meus pacientes, né? Se puder, vai fazer uma aula de música e trabalhar. Eu sempre falo porque também. é algo que vai, com certeza, ajudar, né? Legal. Vamos tirar outro? Vai lá. Medo. Qual a diferença entre neuropsicologia e psicologia tradicional? É pra você mesmo. Eu vou beber enquanto você responde. Vamos lá. A neuropsicologia é uma especialidade, né, da psicologia. Então, a psicologia é uma ciência e como a medicina tem lá suas especialidades, a neurologia, a ginecologia, a ortopedia, a neuropsicologia é uma especialidade dentro da psicologia, né? Então, é só uma especialização mesmo. A grande diferença é essa. E aí tem um olhar muito mais voltado para o desenvolvimento cognitivo e para as doenças da cognição, né? Para as patologias. Na neuropsicologia, a gente pode trabalhar tanto na área de diagnósticos, que é o que eu adoro fazer, né? Que é de pensar o porquê que aquilo não está se desenvolvendo como esperado, ou deixou de trazer o resultado esperado, ou trabalhar com a reabilitação, né? Com atividades de estimulação, pensar para as crianças que têm dificuldade de aprendizagem, o que é possível, quais as atividades que a gente pode inserir para aquela criança, para que ela possa, de fato, aprender dentro das condições dela, né? Então, a diferença, acho que é essa. Muito bom. Vamos lá. Não sei como a gente vivia sem a neuropsicologia. Que hoje é uma realidade. Hoje tem... já foi escasso, raro, né? Hoje faz parte. Né? Hoje é normal. Extremamente necessário, né? Óculos. Por que minha cabeça às vezes parece que vai explodir depois de um dia cheio? Vai lá. A minha hoje. Você quer responder? Eu respondo? Não, responde, já que você está se sentindo assim, é uma identificação. Experiência pessoal aqui. Olha, por que parece, né? Acho que ao longo de um dia cheio, né, desgastante física e mentalmente, eu acho que é a sensação de esgotamento mesmo, né, de cansaço físico e mental e um esgotamento das capacidades. Então, parece às vezes que a gente, né, termina o dia e o raciocínio não vai para frente, aí junta também a parte emocional, estresse, né, porque a gente fica remoendo, né, aquelas coisas que não deram certo no dia, os planejamentos, os problemas, os conflitos, e aí a gente chega no final do dia remoendo tudo isso,
e com uma estafa, né? Um desgaste natural. Tá faltando energia ali no cérebro, na mente, e é desgastante você pensar em problemas com a mente desgastada ainda. E isso dá uma tensão, né? Dá uma tensão física. E aí a É sensação físico. de que parece que vai explodir. Tem pessoas que têm mesmo uma cefaleia tensional, né? Dor de cabeça mesmo, tensão muscular. E aí dá essa sensação de que parece que vai explodir, né? Ela é física e emocional. E eu acho que a junção dessas duas coisas, a gente lida muito melhor às vezes com um problema. Claro que as pessoas têm seus perfis, mas geralmente a gente lida muito mais fácil com um problema durante o dia, de manhã, na hora do almoço, à tarde. Vai chegando no final da tarde, a paciência está curta, o cansaço é grande, a falta de atenção, e aí começa esse processo que às vezes A parece mesmo que vai impressão, explodir. a impressão que eu tenho é que, bom, ao longo da história a gente foi exigindo cada vez mais da mente do que do corpo, né? Então acho que já tem isso. Hoje a maioria das atividades que a gente executa exigem muito mais da mente do que do corpo. A gente já não se usa de uma maneira equilibrada, né? A gente não faz uso do corpo de uma forma equilibrada. E a gente consegue na academia ir até a estafa, sente que o músculo treme, fala, tá no meu limite, Chamada posso falha, né? A a falha. falha desejada. E aí você falha, escolhe ali continuar um pouco ou já interromper, né? De acordo com as suas metas, mas você interrompe em breve. Com a mente, não. É a ideia de que ela não chega na falha. Você não De vê que ela ela é tremer, né? contínua, né? E aí, no máximo que você sente ela doer, e aí você vai tomar um remédio. E você espera que ela que passe, que você continue rendendo por mais muitas horas, né? Então eu acredito que o grande erro, né, da gente chegar nessa sensação de, de sentir que a cabeça vai explodir é que a gente coloca uma expectativa hoje de rendimento mental muito maior do que é possível, né? E aí nós temos pessoas todas frustradas, que se sentem incapazes, que acham que não dão conta. E isso aumenta, né? Porque aumentou o problema emocional, diminuiu a energia para o cognitivo. Então, se eu tenho mais problema emocional, se eu tenho mais ansiedade, se eu tenho mais insegurança, eu vou conseguir menos ainda atingir minhas metas. E aí eu vou exigindo mais e vou ficando mais frustrado, e aqui vai roubando mais energia, aqui vai faltando mais É energia. uma bola de E é neve. uma bola de neve. Então, é algo que a gente vivencia muito hoje, né? Mas eu acho que se desse para ver o cérebro tremer, porque às vezes a gente fala, né, pro paciente, muitos pacientes fazem avaliação neuropsicológica. A gente tem um burnout hoje, que é isso, É né? isso. Você trabalhar em excesso, é É você isso. exigir em excesso da sua mente Vivendo o limite, ultrapassando o os limite. limites do mental, porque não sua, não treme, então não parece que chega. E aí, quando falha, dá esses apagões e a pessoa fala: socorro, né? Agora eu tô doente, eu tô com alguma coisa, vou morrer. Não, você precisa só arrumar sua rotina um pouco, diminuir. Não, não é possível. Não deve ser, não. Eu faço tudo isso numa boa. Eu adoro o que eu faço. Não, tá tudo bem, só é muito. Né? Se estivesse na academia, você ia perceber que era muito. E a gente volta para as redes sociais, onde as pessoas postam ali, transparecem que estão 24 horas com a mente Ligada. ligada, com o corpo bonito, com a conta bancária cheia e dando conta de tudo É. e tudo perfeito, lindo, maravilhoso. E aí você fala, não, então minha mente também tem que. A dos outros rende. Mas não, aquilo é mentira. Eu Tá acho. todo mundo bugado junto, Exato. né? Trabalhar com a saúde ajuda nesse sentido, nesse filtro, né? De não cair nessa ilusão. Com Porque certeza. a gente vivencia ou lida com muitas pessoas que falham, né? E aí fica mais próximo da realidade mesmo, Uhum. né? Eu também sou assim, também tenho limites, né? Não se ilude com a foto do Instagram. Tamo junto, né? Minha vez? É, sua. Vamos lá. Acho que a gente já respondeu essa. Dá para melhorar a memória com jogos e desafios. Boa. Acho que já. Por que temos tantos diagnósticos hoje em dia? Caramba, pergunta muito boa. Muito boa, muito boa. Primeiramente,
que a gente tem mais conhecimento hoje em dia, né? Felizmente, estamos evoluindo em alguma coisa, estamos progredindo em algum campo aí da humanidade, né? Muita coisa está voltando para trás, mas alguma coisa está progredindo. E tecnologia, conhecimento, pesquisa, ciência tem, obviamente, evoluído, e com isso a gente tem mais diagnósticos, né? O próprio transtorno do espectro autista que a gente conversou aqui com a doutora Karen foi bem isso, né? De repente, todo mundo, né? Quanta criança tem autismo, aumentou muito a incidência de autismo. Sim, porque muitos autistas do passado não se tinha conhecimento, não se entendia a doença. E hoje se entende melhor, tem mais estudo, e aí hoje a gente classifica mais crianças, então tem mais diagnóstico. Então, acho que um pouco é esse fator, né? Mas talvez a gente tenha excesso de diagnósticos errados, né? Bom, só voltando um pouquinho também, assim, também temos mais diagnósticos por mais conhecimento dos próprios leigos. As pessoas entram na internet, botam lá seu quadro clínico e tem uma resposta. E aí elas procuram um médico. Talvez antigamente elas não fariam isso. Então, mais uma vez, a tecnologia ajudando não só médicos, psicólogos, profissionais de saúde a dar diagnóstico, mas as próprias pessoas a se identificarem com diagnósticos. Tem algo ali. Exatamente. Mas aí entra também o excesso de pseudodiagnósticos, né? Então, muita gente que acha, que jura que tem a doença, que acredita que tem, às vezes até que quer ter, né? Como uma muleta, como uma explicação para suas deficiências, para suas dificuldades. E aí tem esse excesso desenfreado, muitas vezes, de diagnósticos autodados, né? A pessoa mesmo. Ou então por profissionais inadequados, que a gente sabe que infelizmente tem profissionais e profissionais, e às vezes o profissional não está, e não estou nem falando do médico e do não médico, eu estou falando do médico que não é especialista numa doença e fala, ó, você tem tal coisa. Então, sei lá, eu pego muito isso, às vezes o paciente vem com diagnóstico de demência e não tem demência, aí foi o cardiologista que... Ou então, sei lá, um outro médico, um otorrino, viu um exame de um paciente e fala, ó, você teve um AVC, vai no neurologista. Não teve AVC. Então, às vezes, até dentro do grupo, né, da área médica, a gente tem diagnósticos equivocados. E aí a ansiedade das pessoas de ter diagnósticos também. Então, isso alimenta esse circuito, né? Tipo, já que você quer um diagnóstico, eu vou te dar um. Quero uma explicação, né? Pro meu sintoma, né? Acho que tem essa busca também, né? Tem esse movimento de querer entender, de tudo ter que... A impressão que dá é que como tem caminhos claros ou as coisas estão mais didáticas, né? Com o avanço da tecnologia... Como se eu conseguisse também me colocar num raciocínio muito didático e lógico. E aí eu senti alguma coisa, eu quero saber onde é que isso se encaixa. Me fala, não posso só sentir, né? Não posso só estar triste hoje, não. Se tristeza tem que vir por algum motivo, porque eu tive alguma coisa aqui. E aí parece que tudo tem que ter uma grande explicação, né? Um nome, né? Não dá mais para simplesmente aceitar que a gente é imperfeito. E que a gente tem falhas. Isso não é doença, isso não é diagnóstico, né? Sim. Tipo, olha, eu errei, eu não consigo entender isso, eu não consigo entender porque eu tenho TDAH. Não consigo assistir uma aula. Me ajuda aí. Não, porque eu tô cansado e eu não consigo prestar atenção. Tem explicações, o que você falou, mais simples para transtornos do dia a dia que na verdade são falhas normais num ser humano. Acho que a partir do momento que existe o transtorno é como se aquela queixa sem o transtorno não valesse, né? Ela perde a validade. Exato. Né? E antigamente, né? E isso para mim é uma grande questão quando a gente pensa em saúde mental, se tá melhorando a aceitação, né? Se hoje a gente consegue aceitar mais as questões de saúde mental com o avanço dos diagnósticos, para mim é exatamente o contrário, né? Porque é isso, só tem validade se tiver um nome de um transtorno. Senão não tem. O sofrimento para de ter cada vez menos importância, né? Os sentimentos vão tendo cada vez menos importância, não é sobre eles. Ou eu tenho um transtorno que justifica eu sentir, ou eu não deveria senti-los. E aí
eu que falhei, e aí aumenta a cobrança. Eu acho que a gente caminha, né, cada vez mais distante da saúde mental, né, aquele beabá, assim, de identificar os sentimentos, saber lidar, saber falar sobre, conversar com o outro, respeitar de fato o que o outro sente. Eu sinto que isso a gente vai ficando cada vez mais distante, né, e só vale... se eu te disser, eu tenho um transtorno do espectro autista, eu tenho dificuldade de falar dos meus sentimentos, aí você vai me respeitar e vai tentar entender o meu lado. Agora, se não for essa a questão, se não tiver esse nome, a sensação que eu tenho é que tem menos valia mesmo. É paciente e profissional, ambos buscando um rótulo. Uhum. E não se preocupando tanto com a essência do ser humano. Exato. Que é isso aí, E com sofrer, o sintoma, né? Exato. O Eduardo Calmon falou aqui pra gente, né? Sofrer é normal, tristeza é normal. Nós não somos felizes, nós temos momentos felizes. Alguns poucos. Alguns poucos. E como é que a gente lida com isso? Né? Pondo um monte de rótulo de doença para justificar e tá tudo certo. Então todo mundo é muito doente. Né? Ou a gente é só ser humano. Parece que a gente é muito doente. Talvez. Talvez. Quem é? Eu sei agora. Ai, meu Deus. Vamos lá. É verdade que o estresse pode deixar a gente meio burro? Essa pergunta é ótima. Eu sei quem fez essa pergunta. Ai, ótimo, eu gostei dela. É verdade. Eu respondo? Vai, começa. Minha vez. Estresse pode deixar a gente meio burro. De alguma forma, sim, né? Não que quem é estressado vai ficar menos inteligente. Não cai o QI, né? Não é isso. Vai ir mal na escola porque tá estressado, né? Talvez não. É que o estresse vai atrapalhar, né? O estresse, a ansiedade, vamos chamar o estresse aí de ansiedade, vamos botar um rótulo, deixar mais, né? Eu acho que é bem isso. A ansiedade, o estresse diminui a atenção, concentração, consequentemente, aprendizagem, memória, né? Pessoa... Aí eu entrando na tua área aí. É igual a depressão, né? O paciente deprimido sente na prática que rende muito menos, né? Eu não consigo mais fazer o trabalho que eu fazia, o meu dia não rende mesmo tanto que rendia antes. Eu gosto muito da ideia de pensar que o cérebro é um monte de avenidas, né? Então a gente pensa nos postes de luz. Frase aí, Nos postes de luz, né? Que a gente acende e liga a avenida. E a gente toma alguns caminhos de energia. Quando a gente tem algo emocional, e essa energia vem, a gente produz mais energia com alimentação saudável, com sono, com atividade física, né? Com uma rotina ok, né? Se você tem ali não tem nenhuma doença, colesterol, diabetes, enfim. Tudo isso bonitinho, você tem mais energia para a tua cidade funcionar, tuas lâmpadas acenderem. Quando você tem algo emocional, então estresse, cansaço, tristeza, ansiedade, até alegria em excesso, você rouba a energia que estava iluminando teus postinhos aqui, e eu falo que é um vazamento mesmo, tá vazando, tá indo pro... Fizeram um gato, estão roubando a tua energia, você tá pagando o dobro, né? E entregando menos. Não chega. A energia não chega. Então, você se sente mesmo. Parece que você faz e o resultado não vem, né? Todo o emocional, por isso que eu falo das duas pernas, né? Uma perna e a outra, elas têm um impacto direto, né? Igual o emocional e o cognitivo. Eles se impactam da mesma forma. Porque se você tem uma questão emocional, ela vai atrapalhar a tua caminhada. Não adianta. Então, o estresse vai te deixar mesmo burro, né? Se tá muito estressado, você não pensa com clareza, você tá o tempo todo ali com a cabeça a milhão, como é que você vai considerar todos os fatores? Como é que você vai pensar de forma ponderada? Como é que você vai resolver um problema com clareza, pensando começo, meio e fim? Como é que tua memória vai funcionar? Tua atenção já não dá conta de manter um tempo, né, suficiente, então, de fato, vai ficar meio burro. O duro é não ser estressado. Então, né, nos dias de hoje... será que tem essa pergunta? O que acontece no cérebro quando a gente dá aquele branco na hora de falar? Gosto dessa ideia. Bom, né? Eu não sei fisiologicamente, assim, você já tem alguma... Não sei se
se tem algo, Deu né? um branco agora. Deu branco, né? Acho que ansiedade, que eu né? entendo é exatamente essa relação, né? O Você- emocional, você aquela Você roubada. vai dar uma aula a primeira vez, aí você prepara a aula, tudo bonitinho e tal, não sei o que. Você chega lá pra aquele monte de gente assistindo a aula e aí dá aquele Trava. branco, aí você fica enrolando e você não lembra mais o que você programou, o que você tá falando por nervoso, por estresse, né? Sim. Por ansiedade. Acho Sim. que. E tem a ver tudo com o que a gente falou agora, Agora, né? Você fica mais burro, né? Pra mim é exatamente isso, essa roubada, né, de energia que o emocional dá, né? Travou. E às vezes, o que eu percebo muito na clínica, né? Existem dois tipos de queixa de branco, né? Tem o branco do jovem adulto, ou do jovem, né, adolescente ali, que vai fazer uma prova, dá um branco. Esse é de ansiedade. O jovem adulto, tô ali, me dá um branco. Geralmente por nervoso, medo de não corresponder, de não dar conta, do olhar das pessoas, de lembrar de fato, de ser bom, de ser aprovado, geralmente relacionado a isso. E tem o branco da terceira idade, né? Que é quando já começa a falhar. Eu ia falar alguma coisa e esqueci. Esse branco, e aí para mim fica claro quando a pessoa descreve, ele tem muito mais a ver com a velocidade, né? Eu brinco que a gente tem as nossas cognições, então a gente desenvolve lá atenção, percepção, memória e tudo mais, e tudo isso é permeado por uma velocidade, que na criança é muito alta. A criança é rápida, é veloz. Ela aprende como uma esponja, ela consegue assimilar as coisas numa velocidade ótima. Ao longo da vida, essa velocidade cai. Ela só cai, Só né? cai, Ela só cai. progressivamente. É a realidade. Após os 65 anos, a gente tem evidências que essa velocidade cai muito mais. Eu falo que ela cai em degrau. Aí ela cai e aí você sente o impacto. É perceptível, né? É perceptível. Você vai fazer um negócio, você esquece. E aí, mas aí eu lembro, eu paro e consigo lembrar. A pessoa que para, geralmente consegue lembrar. A pessoa que se desespera também consegue lembrar, mas demora muito mais. Então, muitas vezes, a avaliação neuropsicológica, para mim, é quando é mais prazeroso, né? É quando a gente, de fato, detecta que é só eu falo que é só um descompasso. Que é só esse novo tempo, que eu ainda não entendi que era um novo tempo, e eu me adapto a ele e a coisa volta a funcionar. Por que é legal para mim? Porque é uma coisa, é saúde, né? Você adequa ali aquele tempo, a pessoa fica feliz, entende a capacidade ainda, o potencial que tá ali, e, nossa, eu ainda consigo, eu dou conta. E aí você vê a pessoa sair quase de um quadro que tá indo para um quadro depressivo e dá uma deslanchada durante um processo de avaliação, que é algo curto, né? É uma melhora muito grande. E aí é gostoso de ver, porque a pessoa entende que esse tempo mudou. Então, acho que tem essas diferenças de branco, né? Tem a diferença que é essa diferença de tempo e a diferença aí do emocional e do nervoso. E no envelhecimento, a aceitação dessa mudança de velocidade, aceitação e entendimento disso é bem difícil. E aí a pessoa fica tendo esses brancos e sofrendo. Aí, Sofre. na hora que vai na psicologia, que E consegue melhorar. porque aí na hora que faz o exercício, percebe que dá conta, fala, nossa, eu ainda consigo. Eu consegui. Aí a pessoa entende que ainda tá ali. E, nossa, aquilo é muito gostoso de ver, porque você percebe a mudança, sabe? No olhar, no envolvimento. Aí já volta no próximo encontro. Não, me fala, o que eu posso fazer? E bem feliz, né? Assim, é um processo que, de fato, acaba tendo um impacto terapêutico, eu falo. Tem uma função de diagnóstico, mas tem um impacto terapêutico por esse autoconhecimento, né? Desse tempo que mudou. Muito bem. Você. Vamos lá. Desmontei aqui. Só dá pra você hoje, hein? Eita, vamos Quais mudar. testes neuropsicológicos são mais comuns e para que servem? Cara específica essa, né? Ó, foi um psicólogo aí que perguntou, hein? Quais são os testes mais comuns? Os testes mais comuns são os testes padronizados, né, no mundo. Então, são os testes que têm aí estudos. Geralmente, o teste de QI é um teste muito comum dentro de uma avaliação neuropsicológica. Os testes de rastreio, acho que vocês fazem, né?
em consulta, os São testes de testes rastreio, de triagem, né? testes de triagem que passam aí pelas funções de um modo um pouco mais superficial, mas também fazem um apanhado. Não sei se pode falar nomes aqui, né? Mas tem os testes, aí é nome técnico, né? Tem um que chama RAVLT, que é um teste muito comum para a gente entender a memória e a aprendizagem. Então, memória imediata, aprendizagem, memória tardia e reconhecimento. E aí tem ele para diferentes idades, né? Aí tem o HVLT, que é uma versão dele que usa um pouco do raciocínio. Tem o BVMT, que avalia a memória com a parte de estimulação visual. Tem testes de fluência verbal. Tem testes de atenção. Aí tem vários testes de atenção, né? Feitos, tem trilhas, tem o BPA. E aí são nomes, são todas siglas que é igual falar de exame de sangue, né? Cada índice não significa. Mas é bom, Assim, é acho gostoso que para as a pessoas gente. entenderem que no que consiste mais ou menos esse trabalho de avaliação neuropsicológica, né? De que não são testes assim, não é uma conversa, né? Não é deita no divã e me conta da sua vida e eu vou Tirar da minha tirar cabeça. minha conclusão com base no que você vai me contando. E também não é Uhum. aquela coisa de eu vou te hipnotizar, entrar na tua mente e ver que Sim. você tá com uma demência. É uma matemática, assim, porque São você testes, né, tem lá, né, de acordo padronizados com a que... idade, com a escolaridade do paciente, aí tem fórmulas, né? Então todo resultado entra numa fórmula Tem de acordo com a scores, né? idade, desvio padrão, aí se dá uma nota Z, que aí tem um significado, né? E eu falo que é uma matemática mesmo. Eu gostava muito de matemática na escola. Acho que foi por isso que eu fui para a neuropsicologia. E aí é uma somatória de resultados, né? É objetivo, né? Bem prático. Claro que tem o feeling do profissional, Sim. Faz na toda a hora de diferença. aplicar o teste, na hora até de interpretar, né, as respostas e tudo mais, o feeling do profissional é importante. Senão não precisa do profissional, né? Você entra no na chat internet. GPT e faz os testes. Mas os testes, eles são com base em ciência mesmo, né? Eles são pesquisados para extrair um resultado de se aquela função cognitiva está deficitária ou não, né? E é muito legal, né? Porque tem muitos testes foram desenvolvidos na época, por exemplo, das guerras, né? Para entender ali o funcionamento dos soldados. E aí foram sendo estudados e lapidados. Alguns viraram um compilado, então tem o Cubos de Cos, que é um teste isolado, faz parte do teste de QI, que é do Wechsler nos Estados Unidos. Então, a cara usa um subteste, né? Um pedaço de uma pesquisa aqui que estuda um raciocínio para compor um outro protocolo ali, um outro compilado que tem um outro resultado. Então, é interessante de estudar aí o porquê, né? Como que foram sendo desenvolvidos essas escalas. Elas de fato não vêm da cabeça, mas faz muita diferença e eu acho que esse é o grande diferencial, né, da neuropsicologia de qualidade, né? Às vezes a gente pega alguns relatórios que descrevem lá só alterado, preservado, alterado, preservado. E aí parece um Excel mesmo, né? Que deu lá um resultado. Tá, tudo bem. Agora, se você que é o especialista na área não sabe interpretar o alterado preservado, que dirá o médico, o professor, né? Alguém que pegue isso, que não estudou esses testes. Então, acho que o profissional precisa existir para entender o que significa essa alteração, né? Então, eu costumo falar isso para os meus pacientes. A gente só encerra quando a gente responde a questão. Enquanto eu não responder a questão, eu vou usar mais materiais agregando até novos eu conseguir testes. entender a lógica aqui desse Exatamente. sintoma, né? Acho que a neuropsicologia é isso, é entender a lógica daquele sintoma naquele sujeito. Outro dia, nossa, fiz um diagnóstico que eu fiquei fascinada. Veio por um neurologista, o menino tratando um toque, um menino jovem, 22 anos, com um diagnóstico de toque, tomando medicações. Teve uma melhora, mas nada muito significativo. Menino bonito, saudável, com uma rotina legal,
inteligente, trabalha, bem sucedido no trabalho, tudo encaixado, e o menino foi desenvolvendo cada vez mais manias mesmo, né, de controle ali do dia a dia, a ponto de não conseguir fazer uma viagem, que era algo que ele estava esperando, e aquilo acendeu um sinal de alerta. Opa, esses rituais estão demais, tá, não consigo mais, né, fazer coisas que eu quero por conta disso. E aí chegou ali para avaliação, com um diagnóstico já, né, de um transtorno obsessivo compulsivo, e bem sucedido. Falei, bom, vamos lá, vamos ver o que vai sair aqui. Eu não imaginaria o resultado final, né? E ele tinha um TDAH muito acentuado, assim. Se você visse o rendimento dele de atenção nos testes, era quase nulo. Mas o menino era tão inteligente, um QI tão alto, ele desenvolveu tantas capacidades de raciocínio, tantas estratégias lógicas para dar conta do dia a dia, que ele hipertrofiou a área de controle. Para superar o déficit de atenção, Ele exagerou na organização. Ele exagerou na organização. E aí, na hora que teve uma questão emocional, por onde que o cérebro dele foi? Pra organização. Pô, tô meio inseguro aqui, não, vamos deixar tudo seguro. Começou a criar um monte de estratégias. Quando você resolve um caso assim, você fala, o que você tem? É um déficit de atenção. Vamos cuidar disso aqui? Para se virar, para compensar um TDAH. Ele, na verdade, a organização e as estratégias são a forma de compensar o déficit de atenção no ponto de vista cognitivo. Cara, o cérebro é incrível, né? Tudo em excesso faz mal. Sim, né? Virou uma doença, virou um transtorno. É a via principal. Mas quando não eu era tive um problema, dele. Ele teve um problema de outra ordem e resolveu da mesma maneira, porque é a maneira que dá certo. E aí, quando ele resolve da maneira que deu certo para a questão cognitiva e ele tenta resolver o emocional, não deu certo, né? Porque aquela estratégia é para compensar uma falha de atenção, não uma insegurança emocional. Que quando eu uso a mesma estratégia para dar conta de algo emocional, isso virou um desequilíbrio, virou algo ali que atrapalhou ele funcionalmente. Se não fossem os testes e a sua expertise... De analisar ali. Eu olhava aquilo e falava, não é possível. E aí eu fui aplicando mais coisas. Olha que fantástico. E quando você vai... Quando eu começo a ter uma noção, né, do diagnóstico, eu começo a conversar com a pessoa sobre, né? E aí você vai vendo o resultado. Ela vai refletindo. E aí ele vai mudando. Mudou, vira a chave. O sintoma diminui. O sintoma de controle, o menino diminui. O reconhecimento faz com que ele mesmo adote outra estratégia. O cara é super legal, funcional. Legal. Gratificante. Foi muito legal. Olha, foi assim, esse mês. Foi um caso muito gostoso de atender, né? De ver a magia, né? Do cérebro e a potência mesmo, né? Dos testes, da neuropsicologia. Porque é isso, se fosse só pelo feeling, eu jamais teria desconfiado que ele era um TDAH. Um cara completamente funcional, com 22 anos, no topo da carreira, TDAH. E uma desconfiança dessa, às vezes é um tiro no escuro. Você tem que ter uma validação. Você até pode, com o tempo, com expertise, com experiência, você falar, eu acho que eu já vi um caso assim, eu acho... Mas o eu acho tem que ser... Né, a experiência do profissional, que é o eu acho, tem que ser complementada com alguma testes validados né, cientificamente. É isso aí, esse é o conjunto, né? Muito bom. Vai lá. Boa sorte aí. Dá para desligar um pouco o cérebro quando a gente quer relaxar? E aí, tem um botão? Botãozinho. Cara, os olhos. Desligar o cérebro. Não dá, né? Até o sono não é um desligamento do cérebro, né? Como você desliga o seu cérebro? Vamos pensar. Olha, momentos que eu desligo o meu cérebro geralmente são onde eu mudo a minha rotina, mudo o que eu estou fazendo e vou para um lazer, vou para alguma coisa que eu gosto, né? Eu acho que esse é se ocupar a mente com uma coisa, por exemplo, eu tô trabalhando, estava atendendo até agora, gosto do que eu faço, mas é cansativo, obviamente, é trabalho, e de repente venho para cá. Tô descansando meu cérebro aqui, porque aqui eu tô com uma atenção voltada, com um raciocínio voltado para uma coisa mais né? Uma coisa mais relaxada, não tem um compromisso
Claro, Sim. compromisso existe, mas não é aquele compromisso Mais descontraído, mais né? É descontraído, prazeroso, a troca, conversar. prazeroso, né? Aquela, aquela coisa que é mais relaxante mesmo, mais gostoso. Ou quando eu vou fazer atividade física, eu vou correr, que naturalmente a mente se envolve ali com a corrida e você não pensa nos problemas. Então você dá uma desligada, né? A mente Uhum, continua ativa, né? Como eu estava falando do sono também. O sono é uma fase ativa do cérebro, só que ela é diferente. Não é que o cérebro desligou. uhum. Então, desligar não tem como, mas desapegar dos problemas, da ansiedade, das rotinas, do desgaste, das preocupações, é possível sim com essa abstração, principalmente com os nossos hobbies, as É, coisas que a gente gosta, atividades prazerosas, né? né? Técnicas Tem, de exato. relaxamento. O Yoga, que você faz para pra desligar seu relaxar. cérebro? Eu gosto de música. A música pra mim é algo que me relaxa muito, me leva pra, opa, me leva de fato pra outro plano, né? É algo bastante prazeroso. Minha filha brinca que eu gosto de músicas tristes. Eu gosto de músicas calmas, que desaceleram, mas eu uso bastante a respiração como algo Legal. para relaxar. É algo que eu uso intuitivamente desde muito nova, Olha. sem saber, né, que aquilo era algo, né, de fato, uma técnica. Então eu novinha, dormindo, prestava muita atenção na respiração e eu tenho muita facilidade, então, de relaxar através da respiração. É algo rápido para mim, é um caminho fácil. Mas acho que é só porque eu treinei desde muito nova. Mas foi algo meu, eu tento fazer ela aprender, ela resiste. Ah, não quero coisa chata, pensar na respiração. Mas se eu pudesse, ensinava todas as crianças a pensar mais, né? A se concentrar no respirar, em ouvir a respiração, em pensar sobre, porque é uma técnica mesmo e de fato para mim funciona muito bem. Vamos lá. Será? Será? Posso escolher? Agora era meu. Ah, jura? Vai você, vai você. Quero escolher. Tá Então animada, vai. tá animada. Escolhe aí uma. Não, tu já leu um Não, monte aí, não vale, não pega vale. uma Não legal. vale, tá escolhendo. Vai. É que veio 4. Não, Pega as cegas. é golpe, hein? Nem fiz o golpe. Pra que serve aquele exame de ressonância magnética que fiz? Adorei. Muito legal. Gostei, Pra que diferente, serve? diferente. Para que serve, né, uma ressonância magnética? A ressonância magnética é um exame que vai conseguir olhar os órgãos, e aí estamos falando aqui de neurologia, então vou falar do cérebro. A ressonância magnética do encéfalo, do crânio, vai ver o cérebro anatomicamente, né? Eu acho que essa é a grande pergunta que está por trás disso, né? Eu não vou ver o cérebro funcionalmente, né? Não vou ver ali desatenção, eu não vou ver ali esquecimento, eu não vou ver ali dificuldade na linguagem, né? Eu não vou ver ali dor de cabeça, não vou ver a dor, eu vou ver anatomicamente como é que estão as áreas cerebrais, vou ver lesões, um AVC, um tumor, uma inflamação, um cisto, uma hemorragia, então vou ver uma alteração, uma malformação congênita, uma alteração degenerativa, uma atrofia de alguma Uhum. região do cérebro. Eu vou ver tudo isso. E isso vai me ajudar a compor no diagnóstico, né? Eu vou pôr ali com a queixa, com o exame físico e com um exame de imagem, que seja tomografia ou ressonância, eu vou encaixar isso aí e tentar, né, juntar num diagnóstico. Mas eu não vou ver a função cerebral, né? Então, eu As acho que essa é a pessoas têm grande essa pergunta, né? expectativa, né? Ah, eu fiz a ressonância, vamos ver a Vai explicação dar do lá, esquecimento. Alzheimer, né? É. Será que vai vir Alzheimer? Eu já vi laudo que veio. Aham. Eu já vi nesses 20 anos aí de neurologia, já vi acho que 2 vezes eu peguei um laudo de ressonância escrito conclusão, Alzheimer. Tá. Assustador, porque não tem como, né? Você não Uhum. consegue ver a funcionalidade do cérebro num exame de imagem. Existem exames de imagem funcional, aí é outra história. Existem Uhum. exames que eu vou ver neurotransmissores, então
Mas mesmo assim, eu não vou ver a capacidade funcionando, eu não vou ver o que você consegue fazer num exame de imagem, que é entender como é que está funcionando esse órgão. Eu posso ver que na ressonância que o órgão está íntegro, mas ele está funcionando? Porque ele pode estar íntegro e não está Não tá funcionando, funcionando, né? sim. Pacientes, por Ou exemplo, ele pode ter alguma alteração e funcionar, ou né? isso, Pode estar um pouco exatamente, pode ter diminuído, mas o rendimento ainda está metade do alto. cérebro não está lá às vezes, e o paciente tem várias funções que até são compensadas por outras áreas. Ou tem uma lesão grande e não tem sintoma nenhum. Peguei esses dias uma paciente, veio com uma queixa mínima de uma alteração de sensibilidade no rosto, e eu pedi uma ressonância pelo exame clínico, suspeitei que pudesse ser alguma coisa neurológica mesmo, na ressonância tinha um tumor até que grande. E ela estava super bem. Então, funcionalmente estava tudo bem, mas estruturalmente tinha um problema. E o contrário, a gente vê, por exemplo, pacientes que tiveram uma parada cardíaca prolongada e tiveram uma anóxia cerebral, uma falta de oxigenação cerebral. Muitas vezes a ressonância vem normal, a tomografia vem normal, o cérebro o dano foi microscópico, foi ali no nível celular. Então o exame de imagem não mostra, mas a funcionalidade daqueles neurônios foi por água abaixo. Então o paciente muitas vezes está num estado de coma, muitas vezes o paciente está com comprometimento cognitivo grave, movimentos, não mexe os braços, as pernas. Então a gente tem essa característica de o exame de ressonância e de tomografia, ele vai ver alterações estruturais, anatomia, mas não funcionalidade. Bom, interessante. Bom, Vai lá, que eu gostei. furei Saiu sua um fila. pouquinho. Você furou a fila. Não, mas agora era você. Mas tudo bem. Por que o cérebro gosta tanto de rotina, mas também adora novidade? Olha só. Essa Difícil, é pra você, hein? Será que gosta? O cérebro gosta de rotina? Difícil dizer que é o cérebro que gosta, né? Eu acho que culturalmente hoje, para render o que se é esperado, a gente entende que a rotina é o melhor caminho. Sim. Agora, dizer que é o cérebro que gosta, eu não acho que seja, porque eu acho que uma das grandes habilidades do cérebro é a criatividade. E a criatividade, ela geralmente está relacionada à liberdade e à falta de rotina. É a possibilidade de criar. Quando você engessa, você limita, né? Então, eu acho que hoje a gente aprendeu que a rotina nos torna mais eficazes. Produtivos. Então, a gente acha que quem gosta disso é o cérebro. Não, a gente só responde melhor ao que é esperado da nossa cultura com a rotina. Então, você é mãe, trabalha fora, se você não tiver uma rotina, você não dá conta de executar todas as suas tarefas. Agora, se você não fosse exigida de tudo isso, né, nem você não tivesse tanto trabalho, se não tivesse trabalhado tanto para pagar suas contas, talvez não ter uma rotina O cérebro tão... adoraria acordar a hora que der pra acordar, acordar. porque acorda sozinho, acorda bem, com o sol, vai lá, faz algo que desperte, que O tenha... que dá vontade de fazer agora? Agora dá vontade Eu acho que as de possibilidades correr. de Vamos correr. Agora criação não dá vontade de fazer nada. Não fazer nada. pode até ter alguma Talvez rotina, o cérebro né? fosse mais saudável assim. Mas as emoções talvez tivessem um caminho um pouquinho melhor. Eu não sei se é o cérebro que gosta de rotina. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que não. Eu acho que esse excesso de rotina é o que faz com que existam tantos adoecimentos. É o porquê da ansiedade estar tão alto, ser o mal do século. É o porquê da gente estar tão frustrado, né? De tantas pessoas estarem frustradas consigo mesmas, né? Tem um teste de depressão que eu aplico que fala lá, acho que fracassei mais do que uma pessoa comum. Quando olho para trás, que posso ver um monte de fracassos. Todo mundo responde, acho que fracassei mais do que uma pessoa comum. Todo mundo. Quem não tem depressão e quem tem uma depressão grave, em relação à palavra fracasso, responde, acho que fracassei mais do que uma pessoa comum. Todo mundo tem essa sensação de fracasso, assim, algo inerente, parece, sabe? Hoje já tá dado, né? Eu executo minhas tarefas, eu tô fracassando, porque eu tô deixando de executar alguma, eu tô sempre nessa falta, né? Ou não dando conta do que eu deveria dar. Então, eu acho que a rotina entra muito nessa entrega, né? Nessa ideia de que a gente tem que entregar muito mais do que dá conta, e aí volta lá para a primeira questão, né? Desse excesso, a gente tá se cobrando tanto, de tanto burnout, de tanto branco, de tanta confusão, dessa cabeça que dói.
que espera muito mais do que dá para fazer, não sei. Como é que você explica a gente ter chegado nesse processo onde a gente criou sociedades, a gente evoluiu em sociedade, né, em civilização, e aí a gente, para conseguir manter isso, para conseguir sobreviver, a gente criou as rotinas, né, a Revolução Industrial que criou o relógio de ponto, Uhum. e a gente foi criando porque foi a melhor forma, até uma forma mais natural, né, da gente conseguir Produzir. acompanhar e seguir em frente. Mas isso não é, como a gente está falando aqui, saudável para o nosso cérebro. Nosso cérebro não gostaria disso. Então, o nosso cérebro parece que ele não acompanhou isso, parece que ele não evoluiu para se sentir confortável com isso. Ele sofre, mal do século, tal. Como é que isso foi acontecer? A gente tem um cérebro que não evoluiu para estar vivendo o que ele está vivendo, que foi criado por ele mesmo, foi criado pelas nossas Uhum. mentes, pelas nossas culturas, né? E aí a gente joga tecnologia nisso nos últimos anos, né? Nosso cérebro não está evoluído para lidar com o que a gente criou, para lidar com a velocidade das coisas, né? Como é que a gente explica isso, né? Assim, sociedade, civilização tomou um caminho estranho, não é? Corrompido. Viagem, né? Preciso parar É, de beber isso aqui. eu acho, e aí o pessoal que é muito mais, talvez, né, radical até nessa ideia, mas tem a ver mesmo com a lógica da produção, né? Não dá pra gente, não é defendendo ou indo contra a ideia de capitalismo, enfim, né? Não, longe disso, né? Mas isso é algo da nossa cultura que permeia os nossos hábitos, né? E é como o fogo teve um impacto, né, no nosso desenvolvimento e na nossa rotina, nas atividades que a gente conseguiu desenvolver depois, o capitalismo também trouxe aí, né, novos desafios e uma realidade nova e a gente sempre corre atrás, né, da lógica. Eu acho que hoje a gente vive bastante em função dessa lógica de produção, o que traz muitos benefícios, mas também traz dificuldades, né, Preço alto. traz um preço alto. Na verdade, Não que exista um caminho econômico que não traga isso. Não acho. Ou a gente ainda não descobriu, né? Mas com certeza eu acho que tem a ver com isso, né? Com essa lógica. resumindo, não tinha outro jeito, né? Foi o jeito Era... que acabou tomando mais conta, né? Quem tomou o poder, né? Que conseguiu ir mais longe foi através dessa lógica. Então, quem produz mais, rende mais, tem mais, é melhor. É isso, né? A gente quer ser o quê? O que que a gente quer ser? O melhor. A seleção natural é isso, né? Sim. Sobrevive o melhor. Instinto. Então, a gente quer ser o melhor. E se o melhor é o que ganha mais, eu quero ganhar mais. Se o melhor é o que o dia rende mais, eu quero render mais. Se o melhor é o que é bonito, é inteligente, faz academia, música, trabalha, tem uma família linda, eu quero ser tudo isso, né? Então, eu vou subindo cada vez mais. E aí a tecnologia vem globalizando muito e deixando mais acessível esse vizinho. Antes você se comparava com o vizinho. O vizinho tá ali, ele não é tão distante de você. Você puxa uma coisa ou outra, né? Aquela coisa na minha faculdade. Pô, tinha uma menina que estudava mais, ela ia para São Paulo, entrou na equipe de álcool e drogas da Unifesp, foi estudar. Falei, pô, também quero ser igual a ela. Mas se eu tivesse a internet naquela época e visse alguém que vai para Harvard, eu ia achar ruim a menina que foi para lá e eu já ia me sentir mal, em vez de me sentir bem de estar aqui perto, né? Sim. Então hoje a gente se compara com pessoas muito distantes que têm uma realidade muito diferente e aí a gente exige muito mais, né, de si. Eu acho que essa incompatibilidade vem dessa velocidade da tecnologia, da quantidade de modelos que a gente consegue se comparar e que aí não dá para escolher, né? Não dá para trilhar um caminho, porque eu sou bombardeado de possibilidades e paraliso diante delas, né? Não dou conta de ir para algum lugar. Vai lá, sua vez. Vamos? A última?
Será? Olha, eu queria muito uma pergunta sobre sono. Não é que Ai, veio? meu Deus. Como o sono influencia diretamente na cognição? Uau, essa é pra fechar? Ó, Caramba, boa. boa. Bom, o sono tem uma importância muito grande, né? É uma fase fisiológica do cérebro onde a gente vai entrar num estado de reparação das energias, né? Então, a consolidação do aprendizado, né? Então, tudo que a gente aprendeu durante um dia, à noite, aquilo vai ser organizado, guardadinho nas Assimilado. gavetas, né? E vai ser assimilado. Então, isso vale para as memórias, isso vale para atenção, concentração. Então, estamos falando aí das áreas de cognição, né? Então, as áreas cognitivas, elas vão Eles precisam, né, melhorar, do elas, sono. elas precisam, para manter sua qualidade, seu desempenho, dessa consolidação noturna durante o sono. É como se o dia fosse tão atarefado para o cérebro. Sabe aquela mesa de trabalho cheia de papel e 3 celular, computador, e à noite meio que você organiza os papéis, desliga as máquinas e deixa tudo ali, o celular carregando, o computador esfriando, e deixa tudo em paz e organizado. Então o cérebro é isso. O sono é isso. E o sono ele tem uma propriedade que hoje é muito, muito falada e muito pesquisada, que é a capacidade de limpeza, né, cerebral. Então, ao longo do dia, mesma coisa, né? Imagina, ao longo do dia o cérebro trabalhando, 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 vai produzindo uma série de impurezas, uma série de substâncias residuais desse metabolismo, né? Vamos chamar de lixo. Uhum. E essas toxinas ficam nas células neuronais, no cérebro de uma forma geral. E quando que passa o lixeiro aí, né? Quando que faz Faz a esse faxina. washout aí, essa faxina? É durante o sono. Então o sono Uhum. ele faz essa reparação química cerebral, botando essas toxinas para fora, né? Fazendo essa limpeza mesmo. E isso, obviamente, vai melhorar todo o nosso metabolismo, inclusive da cognição. Então, o sono tem essas características bem importantes aí. Por isso que a gente hoje, dormir mal já é um fator aí, um gatilho, um fator de risco para uma piora cognitiva. Não é causador de Alzheimer, mas pessoas que dormem mal, obviamente, Tem têm queixas, né? maior riscos cognitivos aí, né? Desenvolver uma demência mais precoce ou com uma demência com mais impacto quando acontecer. Então, e queixas cognitivas que não são demências. Então, as pessoas que dormem mal têm mais déficit de atenção, dificuldade de Uhum. memória, esquecimento, os brancos, né, É. os bugs aí, as travadas. Então, tem muito mais prejuízos no dia a dia. A E gente aumenta vê, muito também a irritabilidade, né, da pessoa. O humor sim, também fica muito alterado, né? um grande exemplo é a apneia do sono, né? Então, a apneia do sono, a pessoa tem uma baixa eficácia do sono por interrupções frequentes por falhas respiratórias. Então, o paciente oxigena mal, por respirar mal, e tem uma fisiologia do sono, uma arquitetura do sono muito, muito fragmentada. Com isso, uma baixa eficiência do sono. E o resultado é diurno, né? Durante o dia a pessoa está com sono, está cansado, com fadiga, dor no corpo, irritabilidade, impaciência, déficit de atenção, de memória. Então, são impactos nitidamente após a noite mal dormida. O paciente tem uma qualidade de vida muito ruim, uma qualidade cognitiva muito ruim. Bom, muito bom nosso Ó, encontro fechei com hoje. chave de ouro? Maravilhoso. Muito Legal. obrigada. Foi Muito bom, eu ótimo. que agradeço. É sempre bom, muito Isso aí. bom. Valeu. Obrigada. Perguntas maravilhosas. Agradecer aí ao nosso Podem fazer mais público. Com perguntas pro certeza. nosso próximo. Aí a gente guarda as que tem ainda É, ali. ainda Tem mais sobraram, hein? algumas. Ixi, sobrou um monte. E aí a gente junta com as novas. Ó, Vamos lá, gente. ixi, tem Desafio bastante. aí. Fazer perguntas interessantes. Legal.
Isso Se aí. inscreva no canal, curta, compartilhe. E É façam isso, mais né? perguntas. Certeza. Obrigada. Valeu, gente. Obrigado. Obrigadão.